Olá! Vamos recordar, ou então aprender conforme o caso, a fazer uma análise gráfica de dados experimentais utilizando o Excel. Atenção que este programa permite realizar as tarefas de várias formas alternativas. Em cada caso eu vou utilizar sempre a que me parecer mais simples. Primeiro vamos começar por analisar as tabelas dos dados recolhidos. Temos aqui, na primeira coluna, o tempo, na segunda coluna, a posição de um determinado corpo ao longo desse tempo e uma terceira coluna com a temperatura desse corpo. Vamos agora começar por criar um gráfico posição-tempo. Atenção, se nós queremos o tempo no eixo das abscissas, ou seja, o eixo horizontal, e a posição no eixo das ordenadas, ou seja, o eixo vertical. Para isso, devemos colocar o tempo na coluna mais à esquerda e a posição na coluna à sua direita. Primeiro selecionemos os dados, clicando no botão direito do rato e arrastando, selecionando então todos os dados experimentais destas duas primeiras colunas. Vamos agora fazer o gráfico clicando aqui em inserir, na parte superior, e depois há aqui vários tipos de gráficos que são passíveis de ser escolhidos, mas no caso dos dados experimentais normalmente o mais adequado é o de dispersão. Clicamos então em dispersão e a seguir no gráfico de pontos, ou seja, dispersão apenas com marcadores. Clicamos e rapidamente é criado um gráfico. Só que este gráfico, como podemos ver, não tem qualquer significado, uma vez que não indica as grandezas dos respectivos eixos. Por isso, a primeira coisa, se calhar, é melhor colocar lá as grandezas. Então, vimos aqui em cima aos esquemas de gráficos, onde tem várias hipóteses de escolha. Devemos escolher uma que permita colocar legendas nos eixos e já agora também um título. O primeiro parece adequado. Clicamos no primeiro tipo de esquemas de gráficos e imediatamente aparece aqui o título do gráfico. Ora bem, sendo este um gráfico de posição-tempo, podemos selecionar com o botão esquerdo do rato e agora trocar por gráfico posição-tempo. Da mesma forma, vimos aqui ao eixo vertical e queremos cá o X em metros, ou seja, a posição em metros, e no eixo horizontal vamos pôr o tempo em segundos, T/S. Olhando agora para uma questão mais estética, vemos que ainda aparecem aqui coisas que não estamos acostumados. Por exemplo, este série 1 não tem muito sentido. Então clicamos em cima com o botão esquerdo, ele fica selecionado e agora clicamos, ou melhor, carregamos na tecla Delete e ele desaparece. Olhando para o gráfico, ele ainda está muito carregado, tem aqui muitas linhas horizontais que não fazem falta. Portanto, podemos clicar em cima delas com o botão esquerdo do rato, numa qualquer, exceto no eixo central. Elas ficam todas selecionadas e clicamos em Delete e desaparece tudo. Agora, o gráfico já está mais limpo, mas ainda vemos que os tempos e a posição não estão no sítio mais adequado. Então vamos arrastar as caixas de texto onde estão escritos para os extremos dos respectivos eixos. Ali posição e ali tempo. Era possível selecionar agora essas caixas, aumentar o tamanho de letra, por aí fora. Eventualmente às vezes fazemos isso. Vamos agora olhar com mais atenção para o gráfico posição-tempo que criamos. Nós, os gráficos, além das análises globais que é possível fazer, normalmente têm sempre grande interesse ou a sua área ou, ainda mais frequentemente, o seu declive. Neste gráfico, já sabemos que num gráfico posição-tempo, o declive tem o significado da velocidade em cada ponto. Mas, atendendo à forma do gráfico, nós vemos que se nós colocarmos aqui uma reta, com declive único, ele não vai conseguir explicar verdadeiramente o que aconteceu, porque o gráfico tem várias velocidades diferentes ao longo do tempo. De qualquer forma, só para experimentar, vamos tentar colocar aqui uma reta de regressão linear que nos explique o que aconteceu neste gráfico. Pomos o botão colocamos o rato em qualquer ponto, clicamos no botão direito
e fazemos aqui adicionar linha de tendência. Ao adicionar linha de tendência, nós vamos fazer aquilo que na calculadora é a regressão linear, ou seja, vamos criar uma reta em que escolhemos aqui linear e queremos que nos apareça a equação no gráfico para depois analisar a equação, que é o que ia acontecer depois na calculadora quando aparecia aquela equação final da reta. Clicamos em fechar e realmente aparece-nos aqui uma reta com uma equação, mas esta reta nada nos consegue explicar dos dados experimentais. Portanto, o melhor será apagá-la clicando em cima dela. A seguir clicamos em Delete e a reta desaparece. Atendendo à forma, então o melhor será dividir este gráfico em 3 partes diferentes para analisar parte a parte. Podemos ver que o primeiro intervalo de tempo há de ser algures entre o início, pela forma do gráfico, e este ponto aqui, mais ou menos. Este ponto, se nós pusermos com o rato lá em cima, a setinha, aparece-nos uma legenda onde na parte de baixo tem 0,80, 4,79. Essas aí são as coordenadas daquele ponto na tabela. Então vamos à procura desse ponto e escolheremos ou selecionaremos os dados todos desde o início até esse, até ao ponto 0,80, 4,79. Vamos em cima, puxamos acima a barra, selecionamos tudo até ao 0,80, 4,79. Cá está. Com o botão esquerdo, como há bocado, selecionamos, arrastamos, vamos lá em cima, clicamos em inserir. Agora clicamos novamente no gráfico de expressão e no gráfico de expressão de pontos. Aparece outra vez um gráfico sem os eixos, já sabemos, vimos aqui as esquemas de gráficos como há bocado, escolhemos um que permita colocar legendas, por exemplo o esquema 1. No gráfico podemos pôr agora parte 1. Podíamos pôr outra coisa qualquer, como por exemplo indicar o intervalo. Parte 1 do gráfico de posição, tempo. E aqui no eixo vertical vamos colocar x em metros. E no eixo horizontal vamos colocar tempo em segundos. Apagamos novamente este série 1 clicando em cima com o botão esquerdo e depois carregando na tecla Delete. Podemos limpar novamente estas linhas horizontais colocando o rato por cima delas. Clicando no botão esquerdo, seleciona-as a todas. É melhor não ser na do extremo, numa das laterais, numa das centrais. Clicamos aqui, agora clicamos, vamos carregar na tecla Delete. E desapareceu tudo. Neste caso, reparem que o eixo não ficou ao meio porque esta parte só tem valores positivos. Vamos agora então criar a reta deste gráfico. O botão, ou colocamos o rato em qualquer ponto, seguir botão direito, a seguir adicionar, selecionamos adicionar linha de tendência. Aparece na mesma aqui, escolhemos linear, queremos mostrar a equação e imediatamente nós verificamos que o declive dessa equação, da reta, há pontos que ficam ligeiramente acima, outros ligeiramente abaixo. Esta é a reta que melhor se adequa a esses pontos, mas tem um declive de 5,98, praticamente 6 metros por segundo. Então esse aí, durante essa parte do movimento, o corpo ter-se-á deslocado com uma velocidade de cerca de 6 metros por segundo. Vamos agora analisar a segunda parte do gráfico. A segunda parte do gráfico, como podemos ver aqui, deve ser mais ou menos do ponto 0,80, 4,79 até ao ponto com as coordenadas 1,90, 4,74. Então vamos lá selecionar novamente na tabela esses pontos. 0,80, 4,79 até aqui, mais ou menos até este ponto aqui. Este ponto aqui. Então vamos lá agora inserir gráfico de expressão, pontos, e apareceu-nos isto aqui que é bastante esquisito. Mas ainda antes de mudar nada, vamos lá outra vez. Eixos, aqui era a parte 2 do gráfico, parte 2, posição, tempo, eixo vertical x em metros, horizontal tempo
em segundos, apagar ali a série 1, selecionando e tecla Delete. E agora vemos aqui, parece aqui uma expressão muito diferente do que era no gráfico principal, mas reparem o que é que aconteceu aqui. Ele automaticamente escolheu no eixo vertical uns valores muito próximos. Então nós vamos colocar a começar isto no 0, como começava no eixo, no gráfico principal. Clicamos em cima dos valores, pomos em cima de um valor qualquer, botão direito, e a seguir fazemos aqui formatar eixo. Ao formatar o eixo, aparece-nos aqui opções de eixo, mínimo. Aqui tem automático, mas nós não queremos automático. Nós vamos pôr fixo e queremos que o eixo vertical comece no 0. Fechamos. E imediatamente o gráfico nos parece bem mais bonito agora, onde praticamente era constante e não tinha aquela aparente expressão que parecia antes de alterarmos aqui, os valores do eixo vertical. A escala, aliás. Vamos agora fazer da mesma forma, em cima de um ponto qualquer, botão direito, carregar, adicionar linha de tendência, linear, mostrar a equação do gráfico, fechar. E tal como esperávamos, aqui ficou um bocado em cima, mas nós podemos sempre selecioná-la e depois arrastá-la para outro ponto. Até podemos apagar, como sempre, ali as linhas horizontais. E aqui está, a equação da reta é 0,0011, o seu declive. Sendo isto a velocidade, então significa que naquela parte do percurso, basicamente a velocidade foi 0, ou seja, ele manteve-se na mesma posição. Vamos analisar a última parte do percurso. A última parte do percurso, vamos só puxar aqui para o lado um bocadinho, este para cima para deixar de tapar, e vemos que começa mais ou menos aqui, e entretanto a posição começa a diminuir ao longo do tempo. Portanto, indo à tabela, vemos rapidamente que os valores serão mais ou menos a partir deste ponto. Selecionamos os valores da última parte, inserir, gráfico de expressão de pontos, e aparece-nos, pronto, vamos voltar a fazer aquilo das legendas. Esta é a parte 3. Então, parte 3, aqui no posição, nunca nos esquecermos de fazer imediatamente isto, porque um eixo que não diga, um gráfico que não tenha as grandezas nos eixos, não tem qualquer significado. E pronto, apagar aqui estas linhas horizontais com o Delete, apagar esta série 1, e vemos que temos aqui o gráfico nesta zona. Então, se fosse preciso mexer aqui no eixo horizontal ou no eixo vertical na escala, fazemos como fizemos no gráfico 2. Aqui não parece ser necessário, em cima de um ponto qualquer, botão direito, novamente adicionar linha de tendência, linear, mostrar a equação do gráfico, fechar. Vemos que a equação do gráfico neste caso tem um declive de menos 10,34, ou seja, aqui ele passa a ter uma velocidade negativa, tal como esperávamos, uma vez que ele passa a andar no sentido negativo da trajetória. Pronto, acabamos de analisar e descobrir experimentalmente os valores das velocidades. Nós vimos que tínhamos aqui uma terceira coluna. Essa terceira coluna serve para quê? Serve só para, muitas vezes nós temos várias colunas nos dados experimentais e nós queremos outro gráfico. Vamos imaginar que queremos aqui analisar a temperatura do corpo ao longo do tempo. Se nós tentássemos selecionar a partir, clicando no botão esquerdo do rato, nós víamos que íamos selecionar as três. Mas nós não queremos as três, nós só queremos a primeira e a terceira. Então, como é que fazemos isso? Selecionamos primeiro a primeira, só a primeira até ao fim. A primeira até ao fim. Depois, largamos o botão do rato, mas clicamos na tecla Ctrl, que normalmente está nos teclados na parte inferior esquerda. A tecla CTRL. Carregamos lá com um dedo e vamos puxar. Podemos selecionar de baixo para cima, não interessa. A seguir, estando sempre a carregar na tecla Ctrl sem largar, clica-se novamente no botão esquerdo do rato, puxa-se para cima e reparem que ficam selecionados a primeira e a terceira coluna como nós queríamos. Ter o cuidado de selecionar exatamente o mesmo número de valores de um lado e do outro, inserir,
novamente expressão e conseguiríamos ter aqui um gráfico da outra grandeza e fazer o mesmo